Olá pessoal, é com muita alegria que trago a minha participação na pré-conferência Vivos, do Ministério Atos 29. A minha atribuição hoje é fazer uma exposição de um dos capítulos mais importantes do livro de Atos, que é Atos capítulo 15, onde nós temos o relato do primeiro concílio da Igreja Cristã, que foi realizado na cidade de Jerusalém. Concílios eram reuniões da liderança de igrejas de uma determinada localidade, com o propósito de discutir e estabelecer dogmas ou teologia ou pontos doutrinários ou questões práticas que fossem fundamentais para o bom andamento da Igreja de Cristo. E as decisões tomadas por esses concílios eram obrigatórias de serem obedecidas pelas igrejas que estavam debaixo da sua jurisdição. Um dos primeiros concílios, como eu disse, foi esse em Jerusalém, para tratar talvez da questão mais crucial que assombrou ou assolou a igreja cristã no primeiro século, que era a questão da entrada dos não-judeus na igreja cristã, uma vez que os primeiros cristãos eram todos judeus, a Bíblia era a Bíblia hebraica, o Messias era o Messias judeu, as promessas haviam sido feitas para a nação de Israel, os patriarcas eram todos judeus, havia naturalmente essa questão de se gentios, não judeus, podiam participar da igreja cristã logo no seu início. Lucas nos dá aqui um relato muito preciso desse concílio que aconteceu, dos seus procedimentos e também da resolução que ele tomou e como essas resoluções foram entregues às igrejas, trazendo paz e tranquilidade ao povo de Deus daquela época. Vejamos então esse capítulo, porque ele é um capítulo grande, eu vou fazendo a leitura à medida que a exposição prossegue, ok? Esteja com sua Bíblia aberta aí em Atos capítulo 15 e acompanhe a exposição e depois a aplicação da palavra de Deus. Em primeiro lugar, Lucas nos dá aqui o relato de por que um concílio era necessário para resolver essa questão. Versos 1 e 2. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, sereis, segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que estes dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. O que tornou o concílio necessário, em primeiro lugar, foi a atividade de judaizantes em Antioquia, que era uma igreja gentílica, onde se reunia um grande número de cristãos, era a igreja de referência do mundo gentílico daquela época. Alguns pregadores desceram de Jerusalém para ministrar lá em Antioquia, e esses pregadores judeus começaram a ensinar aos irmãos gentios de que eles tinham que se circuncidar e guardar toda a lei de Moisés, se é que eles queriam ser salvos. Mas eles foram enfrentados por Barnabé e Paulo, como lemos aí no verso 2, que houve uma contenda e uma discussão não pequena entre eles, porque o ensino de Paulo, o evangelho que ele pregava, é que os gentios eram salvos sem as obras da lei. A mesma coisa valia para os judeus. Paulo pregava o evangelho da graça e que as obras da lei não justificam nem judeus e nem gentios. Portanto, eles tiveram que enfrentar esses judaizantes que estavam trazendo legalismo e ensino de salvação pelas obras lá no coração da missão gentílica. Então, como não puderam chegar a um acordo, foi um debate muito acalorado, resolveram apelar para uma instância superior, que era a igreja em Jerusalém. Conforme nós vemos aqui, no final do verso 2, eles queriam levar o assunto aos apóstolos e presbíteros. Os apóstolos aqui são os apóstolos de Cristo, aqueles que ele havia chamado durante o seu ministério terreno, substituindo Judas, e também os presbíteros, a liderança local da igreja de Jerusalém. Eles, então, seriam os componentes, juntamente com os enviados de Antioquia, do primeiro concílio cristão. Nós vemos nos versos 3 a 5 alguns eventos que antecederam esse concílio, os eventos pré-concílio, por assim dizer. Eu vou ler, a partir do verso 3. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria,
e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. E tendo eles chegado em Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. São 3 eventos, por assim dizer, que aconteceram antes do concílio. O primeiro é a viagem de Barnabé e Paulo lá de Antioquia até Jerusalém. Eles estão vindo do norte e descendo pelo sul, descendo para o sul, passando pela região da Fenícia e de Samaria. E à medida que eles passavam, eles se hospedavam nas igrejas, já havia muitas igrejas ali, inclusive igreja dos gentios, e eles contavam tudo o que Deus estava fazendo pela salvação daqueles que não eram judeus e trazendo grande alegria a todas as igrejas que eles encontravam a caminho de Jerusalém. O segundo evento é a chegada deles em Jerusalém, onde são recebidos primeiramente pelos apóstolos e presbíteros, e muito bem recebidos, e então relataram para os presbíteros e apóstolos tudo o que Deus havia feito com eles e através deles entre os gentios. Mas o terceiro ponto aqui, o terceiro episódio, é que nem todo mundo recebeu Barnabé e Paulo bem lá em Jerusalém. Havia alguns fariseus que haviam se tornado cristãos, que tinham crido que Jesus era o Messias e que ainda mantinham as leis judaicas, ainda seguiam toda a lei de Moisés, que disseram de maneira nenhuma: nós temos que determinar que esses gentios sejam circuncidados e que observem a lei de Moisés. Lucas usa aqui o termo que eles se insurgiram, eles se revoltaram com aquilo que Paulo e Barnabé estavam narrando e com a boa acolhida que os apóstolos deram para eles, porque eles entendiam que estava errado, que não se podia receber os gentios na igreja sem que eles guardassem os 3 distintivos principais do povo judeu, que era a circuncisão, a lei dietária, o que comer ou não, e o calendário sagrado, as grandes festas religiosas, luas novas e também o dia de sábado. Então, uma vez que estavam em Jerusalém, e depois de terem informado os apóstolos e presbíteros a respeito do tema e da questão, o concílio se reúne. E vejamos agora os procedimentos que vão aí do verso 6 até o verso 21. Diz aí o verso 6 que eles se reúnem para examinar a questão. Presbíteros e apóstolos se reúnem para examinar a questão e, naturalmente, ali no meio estavam também esses fariseus cristãos, entre aspas, por assim dizer, e também Paulo e Silas como representantes de Antioquia e da missão gentílica. Diz aí o verso 7 que houve um grande debate. Verso 7. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse. E aí a palavra de Pedro vem logo em seguida desse grande debate. Teve uma grande discussão. E a questão era exatamente essa. Paulo e Silas estavam dizendo que Deus tinha tocado no coração dos gentios, que Deus estava chamando os gentios para fazerem parte do seu povo, e que não era necessário guardar a lei de Moisés e os distintivos do judaísmo. Esses fariseus, convertidos ao cristianismo, que criam que Jesus era o Messias, mas que continuavam a guardar a lei de Moisés, insistiam que somente mediante a guarda da lei é que eles poderiam ser aceitos. Vem então a palavra de Pedro, do verso 7 até o verso 11, que eu vou ler aqui agora para vocês. Pedro tomou a palavra e disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu entre vocês, para que por meio de mim, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concederam. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. A palavra de Pedro foi determinante. E vamos tentar entender o que ele disse aqui por partes. Primeiro,
Pedro começa dizendo que Deus o havia escolhido para abrir a porta aos gentios, está aí no verso 7. Ele se refere àquele episódio que é narrado aqui no capítulo 10, em que Deus o levou até a casa do gentio Cornélio, que era um romano, um centurião que era temente a Deus, não era judeu, não era circuncidado, e Pedro ali prega o evangelho na casa de Cornélio, e Deus abençoa, Deus converte o coração de Cornélio e de sua família e concede a eles o Espírito Santo da mesma forma que antes. E aquilo foi algo que Pedro já tinha relatado em Jerusalém no capítulo 11. E ele aqui lembra isso aqui, dizendo, vocês se lembram, vocês se recordam, vocês sabem, é o termo que ele usa aqui, que há muito Deus me escolheu entre vocês para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Está aí, em Atos 10, de 1 a 43, o relato da conversão do gentio Cornélio mediante o ministério do apóstolo Paulo. Preste atenção aqui porque não foi, mediante o ministério do apóstolo Pedro. Preste atenção aqui porque não foi através de Paulo, como a gente pensa, que o Evangelho chegou primeiro nos gentios, mas foi através do próprio Pedro. Pedro foi aquele que abriu a porta do Evangelho para os gentios, conforme o relato que nós temos aqui no livro de Atos, capítulo 10. Segunda parte do sermão de Pedro está aí no verso 8, quando Pedro lembra que Deus deu aos gentios, lá na casa de Cornélio, o Espírito Santo, exatamente como havia dado no dia de Pentecostes a eles. Olha aqui, Deus que conhece os corações e, portanto, sabia que aquela conversão era verdadeira, lhes deu testemunho, o próprio Deus era testemunho da conversão dos gentios, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. Pedro está se referindo ao dia de Pentecostes, quando ele, os demais apóstolos e os 120 irmãos, todos judeus que estavam ali naquele dia, receberam o Espírito Santo que Jesus havia prometido que daria para eles. Essa mesma experiência, Pedro diz, foi dada aos gentios na casa de Cornélio, quando eu pregava o evangelho entre eles, mostrando que da mesma forma que Deus nos recebeu e Deus nos abençoou, ele fez também com os gentios. Terceira parte do sermão de Pedro, Pedro fala que Deus purificou os corações dos gentios exatamente como havia feito com os judeus que haviam crido. Aqui no verso 9, Deus não estabeleceu distinção alguma entre nós, judeus, e eles, gentios, purificando-lhes pela fé o coração. Quando Cornélio e sua família creram no Senhor Jesus, que estava sendo anunciado por Pedro, o seu coração foi purificado, seus pecados foram perdoados, que foi a mesma coisa que aconteceu com Pedro e os demais apóstolos e todos os judeus crentes de Jerusalém. Quando eles creram no Senhor Jesus, o coração foi purificado. Isso não foi pelas obras da lei, não foi pela circuncisão, não foi pela dieta, não foi pela guarda de dias ou de festas, mas mediante a fé no Senhor Jesus. A quarta parte do sermão de Pedro, a quarta parte, ele diz que obrigar então os gentios a guardar a lei de Moisés seria, na verdade, tentar a Deus. Olha o que diz aqui o verso 10. Ora, pois, por que tentais a Deus? E aqui ele está se referindo mais aos judaizantes, aqueles fariseus. Porque vocês tentam a Deus colocando sobre a cerviz e as costas, a espinha dorsal. Por que vocês colocam sobre a espinha, as costas dos discípulos, um jugo, um fardo, que nem nossos pais puderam suportar e nem nós? Aqui o apóstolo Pedro, judeu de judeus, convertido agora a Cristo, que já havia entendido a graça, ele reconhece que a lei de Moisés era um fardo que nem os judeus da antiga aliança podiam suportar. Eles não cumpriam a lei, não conseguiam cumprir a lei, e nem eles. Eles agora, na época de Pedro, também não cumpriam a lei. Os fariseus que estavam querendo que os gentios seguissem a lei de Moisés, eles também não seguiam a lei. E tentar então pegar essa lei e jogar nas costas desses novos convertidos que tinham sido purificados pela fé em Cristo Jesus, que receberam o Espírito Santo como também eles haviam recebido, seria tentar a Deus. Seria desfazer o que Deus estava fazendo, seria ir contra aquilo que Deus estava revelando com muita clareza,
que os gentios fazem parte da igreja mediante a fé em Cristo Jesus, assim como os judeus que igualmente acreditam. E a última parte do sermão de Pedro está aí no verso 11, uma conclusão muito apropriada. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Pedro já tinha compreendido, claro, juntamente com os demais apóstolos, que a salvação é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. E eles haviam sido salvos dessa maneira e os gentios também estavam sendo salvos dessa maneira. Portanto, não fazia sentido nenhum, era até tentar a Deus impor a lei de Moisés sobre os gentios. Que sermão maravilhoso esse de Pedro, não é? Bem direto ao ponto, resumindo todos os tópicos que estavam envolvidos na discussão. E aí, logo depois que Pedro acabou de falar, diz aqui o verso 12, que a multidão silenciou, que a palavra de Pedro foi decisiva, foi uma palavra convincente, uma palavra assim que definiu, por assim dizer, ou deu início à definição, ou deu a linha para a qual a solução seria encontrada. A multidão silenciou, o debate cessou. E aí, em seguida, Barnabé e Paulo aproveitam para dar o testemunho deles, dizendo aí, verso 12, eles contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Além de toda a argumentação teológica e bíblica de Pedro, agora Barnabé e Paulo apresentam os sinais e prodígios que Deus tinha feito no meio dos gentios, curando os cegos, aleijados, levantando aqueles que eram coxos, limpando leprosos, expelindo demônios. Estes sinais que acompanhavam o ministério de Paulo e Barnabé entre os gentios visavam exatamente confirmar isso, que os gentios estavam sendo trazidos por Deus para dentro da sua igreja. Se Paulo e Barnabé estivessem fazendo alguma coisa errada, trazendo os gentios para a igreja, batizando em nome de Jesus, sem obrigá-los a guardar a lei de Moisés, Deus não teria feito os sinais e prodígios, Deus não teria usado os sinais miraculosos através deles. Mas se Deus fez isso, é uma espécie de confirmação da parte de Deus de que, de fato, o evangelho é para ser pregado entre os gentios e que eles têm que ser recebidos na igreja. Depois do testemunho de Barnabé e de Paulo, então vem a palavra de Tiago. Tiago aqui não é o Tiago apóstolo, porque já havia morrido a essa altura, havia sido decapitado por decisão de Herodes, a pedido dos judeus, mas é o Tiago, irmão de Jesus. É o mesmo Tiago que vai escrever a carta que tem o seu nome. Ele se tornou um dos líderes da igreja de Jerusalém. Provavelmente ele era o líder mais destacado e o mais importante, a julgar pela sua palavra final aqui, que fecha a questão. Vamos ver o que é que Tiago fez, o que é que ele disse, então, em sequência, a palavra de Pedro, a palavra de Paulo e Barnabé. O que é que ele diz? Ele começa resumindo a palavra que Pedro tinha dado, verso 3, verso 13 e 14. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Tiago lembra o cerne da palavra de Pedro. Deus visitou os gentios para constituir um povo para o louvor do seu nome entre eles, ou seja, uma igreja no meio dos gentios, uma igreja baseada na fé no Messias, no Senhor e Salvador Jesus. Depois de resumir isso aqui, Tiago faz uma interpretação de uma passagem messiânica, escatológica, muito prezada pelos judeus, que está no livro do profeta Amós, capítulo 9, de 11 a 12. Ali nós temos uma profecia de que Deus um dia haveria de restaurar o tabernáculo caído de Davi, e que os gentios então louvariam a Deus pela sua misericórdia. Veja como Tiago interpreta essa passagem, verso 15 em diante. Conferem com isso que Pedro tinha falado, de que Deus estava levantando um povo entre os gentios para a sua glória. Confere com isso as palavras dos profetas. Ele fala no plural profetas, mas ele vai citar apenas Amós. Como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor
e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde século. Tiago interpreta a profecia de Amós de que Deus iria levantar o tabernáculo caído de Davi, a tenda de Davi que estava caída, que Deus haveria de levantar das suas ruínas e restaurar, para que os demais homens, não somente os judeus, não somente os descendentes de Davi, para que os demais homens busquem ao Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Essa profecia está se cumprindo. Esse é o ponto de Tiago. O que Amós profetizou do restaurar o tabernáculo caído de Davi significava a entrada dos gentios na igreja, porque agora o filho de Davi, Jesus Cristo, assentado no seu trono, tem não somente os judeus como seu povo, mas um povo inumerável de todas as tribos, povos e nações. É dessa forma que o tabernáculo caído de Davi é restaurado, segundo a interpretação de Tiago aqui. Percebam como Tiago aplica a entrada dos gentios àquela profecia do profeta de Israel, que era Amós. Portanto, ele conclui agora, depois de fazer essa interpretação e aplicação da palavra profética ao que estava acontecendo, dizendo que era a entrada dos gentios, era cumprimento de profecia, ele conclui no verso 19. Quais são os pontos da conclusão dele? O julgamento de Tiago é esse aqui, verso 19. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Perturbá-los seria dizer, não basta você ter fé em Cristo, você tem que se circuncidar, guardar a dieta religiosa e você tem que guardar as festas e dias sagrados de Israel. Não, diz Tiago, eu julgo que a gente não deve fazer isso. Não devemos perturbar aqueles gentios que se convertem a Deus, se convertem ao Senhor Jesus Cristo, porque a entrada deles na igreja já estava profetizada pelo profeta Amós. E então, Tiago fecha com uma proposta. A proposta está aqui no verso 20. Ele diz que nós devemos escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem, em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Essa proposta de Tiago tem as seguintes partes. Ele propõe que se mande uma carta para Antioquia e para todas as igrejas dos gentios, e nessa carta vá a seguinte orientação. Primeiro, que eles não se contaminem com o culto aos ídolos, ou seja, que eles não comam carne sacrificada aos ídolos, nem participem dos festivais pagãos que eram muito comuns nas cidades dos gentios em homenagem aos deuses pagãos, deuses estranhos que eles haviam inventado. Então, não se contaminar com a idolatria. Segundo, evitar a imoralidade sexual, que era um pecado particularmente comum, muito comum entre os gentios e detestável para os judeus. Terceiro, não comer carne de animal que foi sufocado, ou seja, que morreu com o sangue dentro dele. E, quarto lugar, não comer sangue. E a razão para isso? Ele diz aqui no verso 21, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas onde é lido todos os sábados. Ou seja, todos os sábados, a lei de Moisés que proíbe comer sangue, que proíbe comer carne de animal sufocado, que proíbe todo tipo de idolatria e associação com ídolos, e que proíbe também todo tipo de imoralidade sexual. Todo sábado a lei de Moisés é lida. Então, mesmo entre os gentios, havia sinagogas nas suas cidades. E o judaísmo, embora fosse professado basicamente pelos judeus, mas as suas normas, as suas regras eram bastante conhecidas do mundo da antiguidade. Então, diante disso, para não causar escândalo e para que os gentios pudessem estar na mesma igreja com os judeus, sentar na mesma mesa, participar da refeição da festa do amor, celebrar a ceia do Senhor juntos, era necessário que eles observassem estas coisas.
Note que o Concílio de Jerusalém não está voltando atrás. Tanto pela palavra de Pedro como de Tiago, ficou claro que não era para impor a lei de Moisés em cima dos gentios. Não era para impor a lei de Moisés como requerimento para a salvação. Mas estas condições aqui tinham como objetivo regular de que maneira judeus e gentios podiam sentar à mesa e participar da mesma igreja. Os gentios deveriam se abster de comer sangue, eles deveriam se abster de comer carne de animal que tinha sido morto sufocado, particularmente, principalmente da imoralidade, que de fato está na lei de Deus, na lei moral e é proibido, e participar de qualquer coisa que possa dar a impressão para os judeus de que eles ainda continuavam no pecado da idolatria. Então, essa foi a proposta de Tiago para o concílio. Não impor a lei de Moisés, apenas pedir que eles observem estas coisas no contexto da comunhão com os judeus. A importância do contexto para a gente entender essas resoluções, como eu disse, é muito importante. Essas práticas gentílicas eram muito comuns, idolatria, comer sangue, comer animal que foi morto de qualquer maneira, prática da imoralidade sexual. E, portanto, nós não devemos entender essa proposta de Tiago como sendo uma reversão da graça que já tinha sido entendida pelo concílio. Mas, como eu falei, é como uma maneira de se sentar à mesa e ter comunhão. A palavra de Tiago foi definitiva. Veja aqui a decisão do concílio, a partir do verso 22 em diante. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens entre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Primeira decisão do concílio. O concílio acatou a palavra de Tiago, a proposta de Tiago, fechou com Tiago e tomou algumas decisões. A primeira foi escolher os portadores da decisão que iriam levar uma carta para a igreja de Antioquia e para as igrejas dos irmãos. E eles escolheram Paulo e Barnabé e Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram homens notáveis entre os irmãos. Por que esses homens? Paulo e Barnabé já eram de Antioquia, e Judas e Silas eram homens notáveis entre os irmãos, para dar peso à decisão, para que eles vissem que era uma decisão séria e que tinha sido tomada com muita seriedade e gravidade. Daí esses portadores que emprestavam autoridade e prestígio àquela decisão. A segunda parte da decisão do concílio foi quanto ao teor daquilo que estaria na carta. Escrevendo o verso 23 por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, que são regiões do Império Romano onde tinha muitas igrejas gentílicas. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós sem nenhuma autorização vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também essas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. 2 pontos. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. A segunda decisão do Concílio de Jerusalém foi colocar ali naquela carta aquela proposta de Tiago, que dizendo, nós não exigimos nada mais de vocês, não queremos colocar nenhum encargo sobre vocês, nós não estamos mandando que vocês se circuncidem, que vocês observem as leis dietárias, que vocês sigam o calendário religioso, mas que vocês observem estas coisas aqui. E aí aquelas 4 solicitações: idolatria, imoralidade, carne sufocada e sangue, que se abstivessem disso. E o contexto todo mostra quando houvesse judeus na mesma igreja, para que então os judeus pudessem sentar junto com os gentios e participar ali daquele momento de comunhão.
E em seguida nós lemos da entrega da carta em Antioquia. Verso 30 diz assim: os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Com que alegria essa carta não foi recebida, não é? É o que nós veremos agora em seguida, do verso 31 até o verso 33, fechando a nossa exposição, os efeitos da decisão do concílio. Verso 31, quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Porque imagina a tensão em que eles estavam. Eles tinham crido no Senhor Jesus, tinham sido batizados, mas agora tinha gente dizendo, só um minuto, vocês ainda não são crentes completos, vocês precisam se circuncidar, vocês precisam guardar a lei de Moisés, precisam seguir as leis dietárias, vocês precisam guardar o calendário sagrado dos judeus. E aí manda o assunto para Jerusalém, para uma decisão final. Imagine a ansiedade, a angústia em que aqueles irmãos estavam à espera dessa decisão. E quando a decisão chega, é uma decisão positiva, abençoadora, acolhedora, dizendo sim, vocês são nossos irmãos, não precisa fazer absolutamente mais nada, apenas essas coisas aqui listadas quando necessário, na presença de irmãos judeus que porventura se escandalizem com isso, então vocês têm que se abster dessas coisas. Então eles ficaram muito alegres pelo conforto recebido. Em seguida diz aí no verso 32 que Judas e Silas fortaleceram a igreja, porque eles eram profetas. Profetas, diz aí o verso 32. Judas e Silas, que também eram profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Apenas de passagem aqui, é isso que os profetas do Novo Testamento faziam. Eles eram pregadores, eles traziam a palavra de Deus. Exatamente porque eles eram profetas, é que eles podiam consolar os irmãos com muitos conselhos e fortalecê-los na palavra de Deus, encorajá-los a continuar a servir ao Senhor Jesus, apesar daquela crise. A crise já havia sido resolvida, agora então eles deviam continuar. Que Deus levante profetas como Judas e Silas, desse tipo na sua igreja, pessoas que tragam uma palavra de consolo, uma palavra de orientação, que aconselhem a igreja. E fim da obra, diz o texto que eles retornam de Antioquia para Jerusalém, no verso 33, tendo demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Verso 34, tem uma observação que pareceu bem a Silas permanecer ali, porque mais tarde ele vai ser companheiro de Paulo na sua próxima viagem, e Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia ensinando e pregando com muitos a palavra do Senhor. Vocês entendem por que esse capítulo é, de fato, um dos mais importantes do livro de Atos? Porque ele é um momento decisivo na missão gentílica. A igreja poderia ter tido uma crise aqui, separado, rachado a igreja judaica e a igreja gentílica. Mas pela graça de Deus, uma solução foi alcançada através desse concílio, trazendo paz, e a igreja então podia prosseguir e contaminar. Claro que os judaizantes não ficaram satisfeitos, não é? Nós vemos de como eles ainda vão perseguir o apóstolo Paulo. Onde Paulo ia pregando o evangelho, eles encostavam com o mesmo discurso, querendo que os convertidos de entre os gentios guardassem a lei de Moisés e se circuncidassem. Mas prevaleceu o evangelho da graça, e é por isso que você e eu hoje podemos estar na igreja. Nós não precisamos de circuncisão, nem de mais absolutamente nada, só pela fé do nosso Senhor e Salvador Jesus, sendo batizados no nome dele. Deixe-me trazer algumas aplicações e observações finais. Veja, a necessidade, queridos irmãos, esse capítulo nos ensina a necessidade de lutarmos pela preservação do Evangelho da Graça. Temos que lutar pela preservação do Evangelho da Graça. Sempre haverá pessoas que vão querer adicionar alguma coisa ao puro Evangelho. Legalistas, moralistas, homens que não compreendem a doutrina da depravação total e que nós somos totalmente dependentes da graça de Deus. Precisamos pregar isso, ensinar a suficiência da obra de Cristo, a graça de Deus que foi derramada sobre nós. Esse capítulo também ensina da necessidade que nós temos de, em amor e por amor a irmãos fracos, a renunciar a determinadas liberdades e privilégios que nós temos. Não me refiro aqui, pensando na decisão, na questão da imoralidade, que é um dever
mas os outros itens eram todos relacionados com essa questão da presença de judeus e gentios juntos. Os gentios tinham liberdade para comer carne como queriam, eles não eram judeus, mas na presença de judeus, eles, por amor à igreja, eles deveriam abrir mão desse privilégio de não comer nada com sangue, para não escandalizar aqueles irmãos judeus. Esse capítulo também nos ensina a importância da igreja ser liderada por um colegiado de homens, presbíteros e apóstolos. Você percebe que era uma equipe. Nós não temos mais apóstolos, mas temos presbíteros, que são também pastores. A igreja ser liderada por um colegiado, nunca que a direção da igreja deveria ficar na mão de um homem só. Imagine uma decisão dessas na mão de um homem só. E a última coisa que eu queria trazer para vocês aqui, que tem bem a ver com o tema do nosso evento, a igreja sob o poder do Espírito Santo, debaixo do poder do Espírito Santo. Veja como o Espírito Santo estava guiando tudo. Quando eles escreveram lá a redação, quando eles fizeram a redação da decisão, olha o que é que eles disseram aqui no verso 28. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Eles tinham consciência de que a decisão que eles tinham tomado era a decisão do Espírito Santo. Era a decisão que o Espírito Santo queria. E como é que eles chegaram à vontade do Espírito Santo? Como é que eles conseguiram chegar a esse ponto que era o ponto que o Espírito Santo queria? O Espírito Santo não deu revelações a Pedro a respeito da solução, não deu revelações a Tiago, nem a Paulo, nem a ninguém ali no concílio. Profetas não levantaram dizendo, Deus me revelou isso, Deus me revelou aquilo. Não, toda a discussão foi baseada na Bíblia e foi baseada no contexto histórico e nas promessas de Deus e na própria experiência que eles tiveram. E dessa forma o Espírito Santo guiou a igreja, na verdade, como Jesus havia prometido. Eu vou dar o Consolador, vou mandar o Consolador, ele vai guiar vocês em toda a verdade. A minha expectativa é que Deus abençoe essa exposição da sua palavra no seu coração. Que lições preciosas sejam aprendidas aqui, para que nós vivamos o Evangelho bíblico em harmonia, vendo a necessidade de liderança, de concílios que presidam espiritualmente a vida da igreja, porque sempre haverá disputas a respeito de teologia e prática. E, sob a liderança do Espírito Santo, firmados na palavra, nós seremos guiados em toda a verdade. Deus abençoe sua vida.